Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E a pergunta é a seguinte: e aí, Diego? Após 18 meses da chegada da Canon TC20 no mercado, o que é que você tem a dizer? Vale a pena comprar esse equipamento ou não vale a pena frente àquilo que ele apresentou nesses 18 meses de experiência para todo mundo que investiu e pagou para ver se essa máquina valeria a pena ou não? É isso que a gente vai desenvolver nesse vídeo, mas desde já te peço aquela força, deixando um likezinho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e vamos pro conteúdo. Quando a TC20 chegou no mercado, foi uma grata surpresa. Pensa só, um modelo 60 centímetros de largura, plotter, com bandeja auxiliar para mídias de diferentes tamanhos, partindo ali das menores mídias, passando por A4, A3, com a possibilidade de você instalar um rolo de 60 centímetros de largura, até mesmo fazer impressão em folhas avulsas de grande formato e de gramaturas mais altas, com um valor muito similar às concorrentes, mas com aquela diferença brutal que nenhuma das concorrentes tem nessa faixa de preço, uns R$4.000. Tanque de tinta de fábrica, sem a necessidade de trocar cartucho, justamente aquilo que dá liberdade de impressão para o usuário, que dá autonomia, consequentemente economia e estabilidade de uso. Tudo isso já num equipamento de grande formato, 60 centímetros, 24 polegadas de largura de impressão, embarcados numa Canon que tem no seu DNA uma pegada artística voltada para a reprodução da imagem através das câmeras que a Canon tem, através das impressoras, no seu DNA de fotografia e criação audiovisual. De fato, a gente ficou tentado e imediatamente a gente comprou já um equipamento e foi para teste. Muitos clientes compraram a TC20, nós desenvolvemos formulação de tinta para ela, desenvolvemos dispenser, alternativas de reduzir o custo dos consumíveis dessa máquina, que são caixa de manutenção, tinta de reposição, soluções de limpeza quando necessário fazer uma manutenção na cabeça de impressão. Mas e aí? 18 meses depois, o que é que você tem a nos dizer, Diego? Justamente fui atraído por todos esses chamariscos, né? Mas hoje, depois de avaliar tantas experiências de usuários, você recomendaria a TC20 em quais casos, para que tipo de usuário e para quais usuários e aplicações você jamais indicaria esse equipamento? Então é isso que eu vou passar, porque sim, para muitas aplicações e para muitos perfis de usuários aí, a TC20 é a melhor escolha dentre as impressoras plotter de grande formato de entrada. Qual a primeira coisa que a gente observou depois de alguns meses de campo dessa máquina? Dela atuando em clientes, até mesmo com a gente. O que a gente observou é que o problema de construção da cabeça de impressão que a Canon tinha nos modelos lá desde 2010, a partir do surgimento das Maxify, das MB, das IB, depois da série GX, o mesmo problema ele continua sendo replicado nos modelos novos de impressoras da Canon. E uma curiosidade e algo que se replica em todas essas impressoras que eu te falei. A cor cian, ela segue sendo a cor crítica desse sistema, dessa impressora. É nessa cor, nos dutos e principalmente no conjunto de injetores de acionamento dessa cor é que nós observamos o maior problema de construção dessa cabeça de impressão e que fez usuários aí com menos de 1000 cópias impressas já terem a necessidade de trocar a cabeça de impressão. Por quê? Porque a estrutura de injetores ela é muito frágil. A placa microporosa da estrutura da cabeça de impressão, curiosamente na cor cian, assim como os outros modelos mais antigos, ela tem uma fragilidade maior. O porquê disso, talvez o engenheiro da Canon apareça aí para nos explicar. O fato é que todos os modelos de impressoras que tiveram mistura de formulação, modelos de impressoras onde tiveram troca de formulação. O cliente começou com a original, depois quis fazer uma descontaminação para entrar com outra formulação, depois ficou alternando, ou clientes que entraram com uma formulação aí não muito adequada e tentaram reverter para a nossa formulação, que é uma formulação validada e que funciona muito bem nesse modelo de impressora. O fato é que esses clientes, muitos deles não tiveram uma segunda chance. Tiveram a má experiência de entupimento, de não ter uma qualidade satisfatória
satisfatória. Outros simplesmente quiseram mudar a formulação porque o material que eles iriam imprimir era um material que outra formulação se encaixava melhor. Por exemplo, ela vem original pigmentada, o cliente quis montar, descontaminar a máquina e entrar com tinta corante. Muitos não tiveram essa segunda chance. Nesse procedimento de troca de formulação, de acionar o modo de liberação de tinta na cabeça de impressão para fazer essa troca. Outros, na hora de fazer a descontaminação com uso de soluções de limpeza seguras no mercado. No meio desse procedimento, a cor azul ali rompeu a placa microporosa, formando um grande orifício de saída de tinta sem controle de vazão e fazendo com que a cabeça de impressão ela ficasse danificada irreversivelmente, ou seja, gerando a necessidade de troca de cabeça de impressão. É isso que a gente observou. Então, o que eu já desde cara eu posso te falar? Faça a escolha certa da tinta, do que você vai querer fazer desse equipamento antes de ligar ele, antes de inicializar, porque depois essa máquina ela não tolera, tá? Esse tipo de manuseio, de ficar trocando de formulação. Então, Diego, eu vou usar para foto, quero usar com papel foto, gloss paper, com adesivo. Você sabe que para esse tipo de mídia, a tinta corante é a única que compatibiliza. Então, já inicializa ela com uma boa tinta, confiável, e aí eu posso te direcionar para as tintas da Proink, que você tem acesso clicando no linkzinho que está aqui na descrição, na nossa loja proink.com.br, onde você vai encontrar tintas validadas e seguras para o uso alternativo à original, que é tão cara dessa máquina. E que se você precisar usar tinta corante, não tem para onde você correr, você vai ter que usar uma tinta compatível, paralela à original. Mas faça isso desde o início. Planeje a aplicação dessa tua TC20, porque se você começar a inicializar ela com a original e aí quiser depois fazer descontaminação para entrar com outra tinta, pode ser que você não tenha uma segunda chance, que nesse procedimento você gere um dano irreversível na cabeça de impressão. Então isso é uma das percepções que nós tivemos. Diego, vocês fizeram muita descontaminação, vocês trocaram? Nós fizemos sim, mas nós temos um aparato técnico todo preparado, nós temos técnica, nós temos ferramental. A nossa pegada é muito diferente de alguém que é usuário ou até mesmo de tantas outras assistências técnicas que não têm a mesma estrutura. Então nós aqui sempre obtivemos êxito nesse tipo de procedimento. A gente sabe como fazer isso preservando, mas um usuário com essas limitações corre sérios riscos de promover um dano irreversível na cabeça de impressão, que hoje representa mais de 50% do custo do equipamento. A cabeça de reposição dessa máquina está beirando aí seus R$ 2.500 no mercado, sendo que a máquina nova está em torno de 4.000. E a gente viu, não foram poucos casos de máquinas novas, novinhas, 300, 500, 1.000 cópias com a cabeça de impressão danificada, tá? Justamente com esse rompimento da placa microporosa, perdendo a contenção de fluxo, perdendo o controle de fluxo de tinta e tendo uma perfuração no sistema, um vazamento de tinta ali que faz com que os injetores não permaneçam irrigados na condição ideal para a reprodução da imagem correta. Segundo ponto. Essa é uma máquina que ela veio com vários sistemas de segurança nessa máquina. Então, para aqueles clientes que estão acostumados com outros equipamentos mais simples, que são menos sensorizados, conduzindo esses equipamentos de uma forma que eu vou chamar meio porca, tá? Porque de fato tem muita gente que conduz o equipamento sem os cuidados, sem ter critério, sem ter zelo. E aí na hora que vai abastecer tinta, coloca de qualquer jeito, vaza a tinta pelo bocal em cima de abastecimento do tanque, a impressora tá toda sempre lambricada de tinta. Tem gente que não liga para isso, mas o fato é que essa máquina não tolera isso. E não foram poucos os casos de pessoas que na inicialização já dessa máquina, simplesmente fazendo ali o carregamento de tinta dos reservatórios, como a TC20 ela não tem os seus reservatórios expostos, ela trabalha com um sistema de sensoriamento que afere o nível de tinta, você não vê a hora que está enchendo. Você vai enchendo, você só vê a hora que está chegando na boca. E tem muita gente que não tem a sensibilidade, o cuidado e simplesmente faz com que transborde o reservatório. Gente, o que eu peguei de usuários com a máquina novinha no primeiro carregamento, já entrando em contato com nós, falando, Diego, inicializando a máquina, não chegou nem a carregar a cabeça de impressão, não chegou nem a pressurizar o sistema, mas a primeira vez que eu liguei já deu um código de erro aqui. Que código de erro é esse? Código de erro de segurança, de vazamento de tinta, porque embaixo do reservatório tem um sensor e se molhar ele imediatamente bloqueia a máquina. E cara, para você acessar aquele sensorzinho ali para limpar ele,
ou tirar ele de cena, cortar ele para ele não incidir mais na leitura de vazamento ou não do equipamento. Para quem é técnico já é bem dificilzinho, tá? Mas para quem não é um bichinho meio feio, tá? Você desmontar tudo aquilo ali, sucessão de peças, e depois você remontar a ponto de preservar a integridade original de montagem, é muito difícil. Então o que a gente já observou é que essa máquina não tolera esse tipo de coisa, tá? Não tolera gente que não tem critério, que não é mais cautelosa. Então isso a gente pegou demais também. Outros relatos que a gente teve: tracionador de papel. A Canon sempre foi conhecida por ter um sistema de tração de papel parrudo, tá? Com alta capacidade de tracionamento de mídias de gramatura mais alta. E aí que veio a pulga atrás da minha orelha, porque é o seguinte: todos os equipamentos que a gente pegou aqui, que a gente inicializou, que a gente vendeu ou que a gente trabalhou na manutenção, foram equipamentos que a gente testou com papel fotográfico de alta gramatura, próximo de 300 gramas. Rodamos papel mate de superfície brilhosa, gloss, e até mesmo superfícies porosas como mate, que muitas vezes dificultam mais o tracionamento por parte do rolete de borracha, né, que atrita com o papel, com a mídia. Mas o fato é que nós aqui não pegamos problemas com o tracionador nessa máquina. Mas nos meus vídeos de YouTube, em comentários, em perguntas de caixa de perguntas de Instagram, das redes sociais, eu vi que teve muita gente que teve problema com o tracionador dessa máquina. E simplesmente o tracionador começou tracionando bem a máquina, depois começou a dar erro de papel, erro no tracionador de papel. Enfim, eu nunca peguei esse tipo de erro, mas foram relatos e não foram poucos, tá? Posso te falar aí que eu vi pelo menos por cima ali dos comentários dos meus vídeos do YouTube, 3, 4 comentários de usuários quanto a isso. Isso é bastante, porque a maior parte das pessoas não comenta, não se expressa, e quando 3, 4 se expressam, eles representam sim um índice alto dentro da amostragem que a gente pode considerar. Mas como eu falei, as impressoras que eu tive contato em manutenção, em preparação e nos testes que eu fiz com essa máquina, com mídias de gramatura alta, eu tive a melhor experiência possível. Para mim, a Canon continua sendo aquela que dentre os fabricantes tem o poder de tracionamento mais parruda, que mais traciona mídias de alta gramatura. Então, para mim, ela preservou essa característica, por isso que eu falo sem medo, porque ela me entregou esse tipo de experiência. No mais, gente, atuando na condição ideal essa máquina, ou seja, com uma inicializada já desde o início, teve uma inicialização planejada, um equipamento rodando com uma boa tinta, seja ela corante ou pigmentada, e novamente, se você precisar dessa tinta alternativa original, porque a original é muito cara de fato, você quer estar usando uma tinta pigmentada ou corante de boa qualidade, que preserva a vida útil do equipamento da cabeça de impressão, conta com as tintas ProInk, que você tem acesso através da nossa loja proink.com.br ou clicando no linkzinho que está aqui na descrição. Dentro dessa condição, o equipamento ele tem performado muito bem nas aplicações mais moderadas. Por que moderadas? Porque é um equipamento, gente, que pela sua característica de construção, por ser um sistema de acionamento térmico que aquece a tinta, tem por característica uma vida útil de cabeça de impressão muito menor do que outras tecnologias como da Epson. Então eu sigo indicando a TC20 para aplicações mais moderadas. Para quem são essas aplicações moderadas, Diego? Arquiteto autônomo, quem tem um escritório, trabalha numa sala com mais arquitetos e tem um fluxo hoje não muito alto. E que é um fluxo alto? Gente, você tira aí até 10 plantas, 10 renderizações, 10 cópias por dia de grande formato e tem um uso aí até 50 folhas dia nessa máquina, né, no A4, no A3, essa é uma aplicação moderada. Por que eu falo moderado? Porque hoje tem uns clientes onde a máquina ela tem que desempenhar como um cavalo de carreira, porque são clientes que usam para vender impressão. Ao invés de ser um usuário imprimindo seus trabalhos, não, é uma máquina que está atendendo 20, 30 usuários por dia, cada um com a sua demanda. Então, para esse tipo de aplicação, se você é gráfica rápida, você precisa vender impressão, a TC20 ela não é o modelo ideal. Vai para a Epson T3170, que esse é o equipamento que vai aguentar essa puxada. Mas você sendo um autônomo, uma construtora, um engenheiro, que tem a sua demanda de trabalho, eu acredito que você vai ter a melhor experiência com a Canon, tá?
Eu acredito que você tem máquina para 5 anos dentro desse uso moderado, com uma boa tinta, tranquilo, tranquilo. No mais, hoje é um equipamento que a gente já domina a construção dele, mecanismo dele. Eu até hoje não precisei trocar nenhuma peça, a não ser cabeça de impressão, por justamente esses problemas que eu relatei até então, de falta de planejamento, porque essa máquina não tolera essas mudanças aí de formulação. Mas no que tange a mecanismo, robustez de mecanismo, essa máquina surpreende porque não gerou nenhuma necessidade de troca de componente, de desgaste mais acentuado. E hoje nós estamos muito bem posicionados com soluções para os consumíveis dessa máquina, que é caixa de manutenção. E aí, para tirar ela de cena, caso você tenha um volume um pouco maior de impressão, a gente tem hoje todo o kit de instalação de dispenser nessa máquina. Se você é um usuário de uso mais moderado, como é o que eu recomendo, nós temos a caixa de manutenção, o chip da caixa de manutenção, o resetter chip. Então hoje nós estamos muito bem preparados para quem é usuário da TC20 ter a melhor experiência e ter o menor custo possível no uso desse equipamento. E tudo isso você encontra na nossa loja proinc.com.br. No mais, não deixa de curtir, de se inscrever nesse canal, de clicar no sininho das notificações para sempre receber em primeira mão todo novo conteúdo e material que a gente postar por aqui. E ainda, se você curte essa pegada técnica de impressoras e gostaria de caminhar de forma autônoma, dominando a manutenção do teu equipamento e conduzindo ele a uma vida útil longa, sem depender de terceiros, da figura do técnico, que hoje, pelo volume de máquinas, é uma figura muito escasso, que está sempre com agenda cheia, cobrando caro. Nós temos na nossa base de treinamento, que você tem acesso clicando no linkzinho logo aqui abaixo, treinamentos de nível iniciante para quem é usuário, quem nunca abriu uma impressora, aprender a fazer as manutenções do seu equipamento e ter a melhor experiência na jornada com a tua impressora. Até mesmo treinamentos que vão te posicionar de forma ímpar no mercado, com assistência técnica atuando em alta performance. Então, se você tem aptidão técnica, se interessa por essa área, não deixa de conhecer a nossa plataforma de treinamentos e formação técnica na área de impressoras. Eu te vejo num próximo vídeo, se assim Deus quiser e permitir. Um forte abraço, fica com Deus, até lá, tchau, tchau!